Saudações a vocês que acompanham este canal. Sejam bem-vindos a Curso Sêneca, vídeo número 2. Dando prosseguimento à nossa nova série, falaremos da segunda carta a Lucílio, segundo a tradução deste volume, Cartas de um Estoico, por Alexandre Pires Vieira. Se você tiver interesse em comprar esta obra, esta tradução da obra de Sêneca, há um link aqui embaixo na descrição que leva você para uma página da Amazon. Eu não estou ganhando nada com esta menção, é apenas uma maneira de retribuir a gentileza do tradutor que me permitiu usar a sua versão para as finalidades deste canal. Sem mais delongas, portanto, vamos entrar na segunda carta a Lucílio, aqui traduzida com o título Sobre a Falta de Foco na Leitura. Não é o título original, esse título foi dado posteriormente por comentadores e tradutores que vieram bastante depois. Eu creio que seja a tradução para o inglês On Discursiveness in Reading. Portanto, esta ideia de uma falta de foco, de um não parar exatamente na leitura. Vamos ler, portanto, aqui. Saudações de Sêneca a Lucílio. Julgando pelo que você me escreve, pelo que eu ouço, estou formando uma boa opinião a respeito de seu futuro. Você não corre para cá e para lá e se distrai mudando sua morada, pois tal inquietação é sinal de um espírito desordenado. A principal indicação, na minha opinião, de uma mente bem ordenada é a habilidade de um homem em permanecer em seu lugar e ficar em sua própria companhia. Tenha cuidado, no entanto, porque esta leitura de muitos autores e livros de qualquer espécie tende a torná-lo dispersivo e instável. Você deve permanecer entre um número limitado de mestres pensadores e digerir suas obras para que construa ideias firmes em sua mente. Estar em todo lugar significa também estar em lugar nenhum. Quando uma pessoa gasta todo o seu tempo em viagens ao estrangeiro, ela termina por ter muitos conhecidos, mas nenhum amigo. E a mesma coisa deve ser válida para os homens que não procuram o conhecimento íntimo de um único autor, mas visitam todos de uma maneira precipitada e apressada. O alimento não faz bem e não é assimilado pelo corpo se ele deixa o estômago assim que é comido. Nada impede uma cura tanto quanto a mudança frequente de medicamento. Nenhuma ferida cicatrizará quando for tentado um bálsamo após o outro. Uma planta que é movida frequentemente nunca pode crescer forte. Não há nada tão eficaz que possa ser útil enquanto está sendo deslocado. E na leitura de muitos livros há distração. Por conseguinte, uma vez que não é possível ler todos os livros que você pode possuir, é suficiente possuir apenas tantos livros quanto você pode ler. Mas, você responde, eu desejo mergulhar primeiramente em um livro e então em outro. Eu lhe digo que é o sinal de gula brincar com muitos pratos, pois quando são múltiplos e variados, eles enfastiam, mas não alimentam. Então você deve sempre ler autores de qualidade, e quando você anseia por uma mudança, retroceda àqueles que você leu antes. Cada dia adquira algo que o fortaleça contra a pobreza, contra a morte e contra outros infortúnios. E depois de ter examinado muitos pensamentos, selecione um para ser completamente digerido naquele dia. Esta é minha própria prática. Das muitas coisas que eu li, reivindico uma parte para mim. A reflexão para hoje é uma que eu descobri em Epicuro. Isso porque sou acostumado a entrar até mesmo no campo do inimigo, não como um desertor, mas como um batedor. Ele diz, é um bem desejável conservar a alegria em plena pobreza. Na verdade, se estiver satisfeito, não é pobreza. Não é o homem que tem pouco, mas o homem que anseia por mais, quem é pobre. De que importa o que um homem tem guardado em seu cofre ou em seu armazém, quão grandes são os seus rebanhos e quão gordos são os seus dividendos, se ele cobiça a propriedade do seu vizinho e não conta os ganhos passados, mas as suas esperanças de ganhos vindouros?
Você pergunta qual é o limite adequado para a riqueza? É, primeiro, ter o que é necessário. E segundo, ter o que é suficiente. Mantenha-se forte, mantenha-se bem, que é a maneira como ele traduz vale. Algo como passe bem, fique bem. Muito bem, temos aqui nesta carta, mais uma vez, uma introdução que nos mostra que estamos diante de uma correspondência com uma certa continuidade. Logo no início das cartas a Lucílio, vemos que aquelas primeiras palavras pressupõem uma troca de missivas anterior, porque Sêneca vai falar do modo como Lucílio tem se portado. E aqui nós vemos algo semelhante. Nós não temos a parte de Lucílio destas epístolas, nós não temos as respostas ou as perguntas feitas pelo discípulo deste diretor espiritual, para usar um termo que já foi usado para classificar Sêneca. De modo que nós temos de nos apoiar apenas nas respostas de Sêneca. O fato de nós só termos as cartas de Sêneca levou algumas pessoas a imaginar que talvez esta correspondência seja fictícia ou majoritariamente fictícia, que Lucílio não tenha existido ou que estas cartas tenham sido muito remodeladas por Sêneca para publicação. Nós não temos como saber isso, não há meios de averiguar. Esta hipótese quer me parecer que, por aquilo que a gente vê nas obras, de fato havia uma figura ali do outro lado como o destinatário destas cartas, uma figura de carne e osso. E há um arrazoado do estado de Lucílio aqui no início, né? E há uma palavra de incentivo, há uma palavra de motivação, com uma consideração mais geral a respeito, digamos assim, da natureza da mente humana. Termina assim esta seção inicial de número 1. A principal indicação, na opinião de uma mente bem ordenada, vai ser composita mens, portanto uma mente em que suas partes estão bem encaixadas, né, bem postas, é a habilidade de um homem em permanecer em seu lugar e ficar bem em sua própria companhia. Então, Lucílio dá mostras de que é capaz disso, de que é capaz deste otium, né, deste ócio, com um certo gozo da sua solitude, né, diríamos hoje, e isso é um bom sinal. Então aqui este secum morari, né, esse secum morari é ficar consigo mesmo, na sua própria companhia, é algo considerado bom. Então, a mente ordenada pede um pouco de solidão, ao menos, né? Pede aquilo que hoje em dia alguns entendem como a tal da solitude, que é uma solidão buscada, uma solidão de boa qualidade, digamos assim, não imposta por elementos exteriores, né? E aí ele vai para um aviso, uma admoestação. Tenha cuidado, no entanto, porque esta leitura de muitos autores, algo que deve ter sido mencionado nas cartas, né, de qualquer espécie, tendem a torná-lo dispersivo e instável. Né? O dispersivo e instável traduz vagum et instabile. Então você pode ser levado a uma leitura que leva a uma outra leitura, que leva a uma outra leitura, que leva a uma outra leitura, uma imensa diversidade, mas sem profundidade nem mesmo qualidade. É interessante eu estar dizendo isso numa biblioteca cheia de volumes, os mais variados, né? Tendo eu acesso a muito mais pensadores e escritores, enfim, e veiculadores de ideias do que qualquer pessoa da antiguidade jamais teve. Nós estamos vivendo numa época muito diferente, sob certos aspectos, daquela que era o século I depois de Cristo. E aqui ele vai por um outro caminho, né? Este flanar entre diversos autores, passar de uma leitura a outra, algo que é bastante comum hoje em dia, mas que já existia na época do Império Romano, não
não se coaduna com a sabedoria. Você deve permanecer entre um número limitado de mestres pensadores e digerir suas obras para que construa as ideias firmes em sua mente. Então, não aqueles que são os mais novos necessariamente, mas aqueles que desde tempos de há muito provaram o seu valor, a sua eficácia e por aí vai. E vai se fazer a comparação desta leitura superficial e variada a um viajante que não para em lugar nenhum, que tem muitos conhecidos, mas nenhum amigo. Então não há profundidade nem intimidade nessas relações. Na entrada 3, na seção número 3, nós temos algumas comparações entre esta leitura variada, mas superficial, e o mundo da biologia, seja aqui a botânica, seja a medicina. Da mesma maneira como nós notamos que certas coisas funcionam para o corpo humano ou funcionam para o cultivo, também devemos supor que o mesmo vale para a mente, não estando a mente humana separada da natureza. Então as regras da natureza, regras que se aplicam no mundo o mais concreto possível, têm os seus análogos bastante discerníveis na mente humana. Ele vai usar 4 comparações. O alimento não faz bem e não é assimilado pelo corpo se ele deixa o estômago assim que é comido. Se você lê algo muito rapidamente e logo passa a outra coisa, é como um alimento digerido às pressas, sem fruição e sem mesmo utilidade para o corpo, havendo a possibilidade de se colocá-lo para fora. Schopenhauer, por exemplo, dizia que se um livro é bom, assim que você terminou a primeira leitura, você deve fazer uma segunda leitura dele. Okay? Então, vai mais ou menos neste sentido. Nada impede uma cura tanto quanto a mudança frequente de medicamento. Então, a leitura pode ter este grande condão de trazer cura, de trazer lenitivo, de trazer consolo, né? Mas, se for uma leitura inconstante, incoerente, é como alguém que tenta se curar tomando medicamentos variados. Nenhuma ferida cicatrizará quando for tentado um bálsamo após o outro. É necessário insistir neste tipo de tratamento. É necessário, portanto, também insistir em certas leituras que são vistas como mais substanciais, significativas. Uma planta que é movida frequentemente nunca pode crescer forte, algo que nós observamos no domínio da botânica e no domínio da agronomia. Né? Se você muda de lugar a planta, ela não cria raízes. Então, da mesma maneira como observamos estes fenômenos naturais exteriores, a mente, se for tratada com inconstância, se for tratada de modo superficial e digamos até mesmo frívolo, não dará bons frutos. E na leitura de muitos livros há distração. Por conseguinte, uma vez que não é possível ler todos os livros que você pode possuir, é suficiente possuir apenas tantos livros quanto você pode ler. Suprema ironia estar fazendo esta leitura aqui em um lugar tão cheio de livros, livros que eu ainda não li, talvez venha a ler, talvez não, mas que, de uma certa forma, adornam este ambiente, que acabam sendo uma espécie de adorno para este ambiente. Hoje em dia, nós temos uma relação com a leitura, após a evolução da imprensa de Gutenberg e da digitalização dos livros, enfim, após séculos e séculos de grande divulgação de exemplares, que é bastante diferente daquela com a qual romanos se deparavam. E há muito mais informação disponível para pessoas de diversas classes sociais. Um livro era algo bastante caro na época de Sêneca e Lucílio. Hoje em dia,
o livro é mais acessível, ok? Evidentemente que no Brasil poderia ser ainda mais acessível, poderia ser verdadeiramente possível comprá-los, né, para todos, mas não é a situação que nós temos aqui no país. Mas, de todo modo, não se compara àquilo que era a realidade do século I no Império Romano. Então nós temos esta disponibilidade de ter muitos livros, de ter acesso a muitas informações. Os meios digitais nos colocaram ainda mais uma riqueza de informações acessível a nós, mas esta acessibilidade cria uma situação ainda mais dramática, ainda mais intensa do que aquela que é descrita aqui por Sêneca. Porque nós temos com os livros uma relação que é frívola, de encontros quase casuais, e com a informação que nos vem por meios eletrônicos, ainda mais descartável, ainda mais de consumismo. Então, a informação vem, é consumida rapidamente, gera uma série de reações químicas no cérebro ligadas à administração de dopamina, né, ao lançamento da dopamina pelos neurônios. Passamos para a próxima informação. Próximo vídeo, parágrafos rapidamente lidos de um texto, vídeo curto, enfim, parágrafos rapidamente lidos de uma notícia e por aí vai. Então, este flanar por entre fontes de informação é ainda pior hoje em dia. Nós estamos numa situação de ainda mais discursividade ou falta de foco do que aquela que era vivida por Sêneca e Lucílio, né? De modo que estes conselhos, se já eram difíceis de pôr em prática naquela época, hoje em dia se tornam ainda mais complicados. Então, ficar conosco mesmos, ou com nós mesmos, ficar numa situação de um ótium, né, de um uso do próprio tempo para um certo lazer, sem buscar esses aditivos exteriores, né? Vídeo, 15 segundos, 30, mais 2 minutos, mais 15 segundos, mais 2, mais 3. E mesmo este vídeo, se ele está servindo a preencher um espaço na sua vida, né? Se ele for seguido de um outro vídeo e depois seguido de um determinado vídeo e por outro vídeo e por aí vai, né? Mesmo este vídeo pode estar dentro de uma cultura do consumo rápido, e isto não fazia bem para a mente no século I antes de Cristo, depois de Cristo, antes de Cristo também, e muito menos agora. E agora nós temos uma situação ainda mais dramática. E ter apenas a quantidade de livros que você é capaz de ler é algo que, enfim, eu não sigo, sou incapaz de seguir, enfim. Ter acesso a informações só na quantidade que você conseguir consumir também é algo que não me parece o caminho seguido pelos nossos contemporâneos, né? Mas eu quero mergulhar primeiramente em um livro, depois de outro, eu quero ficar indo de um exemplar para o outro e vai haver uma comparação com o mundo da alimentação, né? É como ir a um banquete e ficar comendo um pouquinho de cada coisa, ou como ir a uma churrascaria rodízio e se entupir de todas as possibilidades ali oferecidas, né? Isto tem valor nutritivo? E qual a qualidade do prazer que foi vivida ali, naquele lugar, né? Então ele vai dizer, então você deve sempre ler autores de qualidade. O termo em latim é muito interessante, probatos, né? São aqueles que foram provados pelo tempo, aqueles que já deram mostras do seu valor, já deram mostras da sua relevância ao longo dos séculos. Estes autores devem ser não apenas lidos, mas relidos e constantemente meditados, constantemente anotados. Okay? É algo que estamos fazendo com Sêneca aqui, já fizemos com Marco Aurélio e Epicteto. Então, se sou culpado de ter mais livros do que
sou capaz de ler, pelo menos do ponto de vista da profundidade que procuro oferecer a vocês, acho que vou mais ou menos no sentido indicado aqui. E ele vai dizer por que é que se deve ler. Então não se deve ler qualquer coisa. Não se deve ler apenas para distrair, né? Tirar a mente, digamos assim, dos nossos problemas. Cada dia adquira algo que o fortaleça contra a pobreza, contra a morte e contra os outros infortúnios. E depois de ter examinado muitos pensamentos de outrem desses que são de fato de qualidade, selecione um para ser completamente digerido naquele dia. Então, primeiro ler todo dia, é algo que Sêneca está trazendo aqui. Mas não ler quaisquer coisas. Bons autores, obras de valor reconhecido pelos séculos. E de que maneira? Ler uma parte, digerir aquelas ideias e digerir ainda mais um pensamento daquela pessoa, daquele filósofo ou, enfim, escritor. Aqui podemos pensar em várias categorias. Aqui ele diz que devemos buscar nas leituras algo que nos fortaleça. E, se vocês se lembram de Epicteto, há ali uma série de momentos, se não me engano, a entrada 21 traz isso de maneira clara. Precisamos nos exercitar para nos preparar para a morte, para o exílio, para a perda de um membro. Aqui eu estou ampliando as coisas, né? Para uma série de situações desconfortáveis do futuro. Então, se a leitura não traz isso, para Sêneca, para Epicteto, não é algo relevante. Aqui na entrada 5, na seção número 5, nós temos Sêneca falando do seu hábito de ler mesmo os filósofos de outras escolas. A escola epicurista era vista como adversária da escola estoica, mas Sêneca lê esses indivíduos, lê o próprio Epicuro e vai nos trazer uma máxima de Epicuro para esta digestão. Ele diz: é um bem desejável conservar a alegria em plena pobreza. Epicuro viveu uma vida bastante módica no seu jardim. Ele tinha uma propriedade com um grande jardim no quintal de trás e vivia ali com pouco, com os seus amigos, conversando. Era uma outra época, evidentemente, e, de todo modo, ele está falando de pobreza, não de miséria ou de indigência. Na verdade, se estiver satisfeito, não é pobreza. Se a pessoa estiver satisfeita, o que lhe falta? Então, pode ser considerada pobre? A conclusão a que Sêneca chega não é o homem que tem pouco, mas o homem que anseia por mais quem é pobre. Então, aquele que busca sempre por mais. Eu tenho um carro, mas eu quero ter outro. Eu tenho um livro, mas eu quero ter vários outros. Eu tenho, enfim, tenho um conhecimento, quero ter mais. Mesmo a busca por conhecimento acumulativa ou cumulativa pode estar neste sentido, pode estar ligada a esta insatisfação, né? E por fim, você pergunta qual é o limite adequado para a riqueza. É primeiro ter o que é necessário e segundo ter o que é suficiente. E aqui, viveria Sêneca segundo estes preceitos? Será que Sêneca, sendo imensamente rico e tendo tantos e tantos objetos de valor, como muitos dos seus contemporâneos puderam atestar, viveria ele, portanto, segundo máximas assim? Estaria ele simplesmente falando de coisas que ele aspirava a ter como comportamento, como conduta, ou estaria ele sendo hipócrita? Nós não temos a pretensão de responder a esta pergunta. Isto é algo que fica com vocês. Para terminar, eu acho interessante que esta carta traz a questão da mente. Usa-se o termo mens no começo, né, que deve ser composita, deve ser organizada, e também se usa o termo animus, que deu origem a ânimo, mais ou menos cobrindo a mesma área semântica, com o mesmo significado. E esta ideia de uma mente bem organizada, como sendo algo fundamental para a felicidade, a realização pessoal nos termos da escola estoica,
tem paralelos com outras tradições espirituais e filosóficas, né, da humanidade. Nós podemos pensar, por exemplo, nas linhas que Agostinho de Hipona escreveu a respeito da distração, os problemas que a distração traz há muito tempo, né, final da antiguidade. Podemos pensar naquilo que Pascal dizia do fato de que as pessoas não eram capazes de ficar dentro de casa, enfim, tendo as suas meditações, fazendo as suas orações, como isso trazia problemas para toda a coletividade. E podemos também pensar em paralelos desta ideia de uma mente bem ordenada como um dos objetivos da filosofia e aquilo que uma tradição como a do budismo traz, né? O budismo que vai falar da realidade da mente, da natureza da mente como uma espécie de macaquinho que não para quieto, permanentemente insatisfeito, incapaz de ter foco sobre as coisas. E como esta permanente insatisfação, ou este movimento que sempre se renova, vai-se de uma tensão a um pensamento, a uma emoção, a um pensamento, a uma tensão, a uma emoção, tudo isso muito rapidamente, como isso causa sofrimento. E se nós temos hoje em dia aumento de casos de ansiedade patológica, depressão, tudo isso pode ter muito a ver com a maneira como nós estamos condicionando nossa mente a nunca ter paz, a sempre renovar o pensamento, renovar o foco de atenção e a nunca ter uma boa relação com nossa interioridade. Sempre buscando o externo, 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 aqui, 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 aqui. E isso acaba sendo algo muito insatisfatório no final das contas. Muito bem, estas eram as palavras que eu gostaria de ter com relação à epístola número 2, a carta número 2. Vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado por sua atenção e sua paciência. Se quiserem, curtam, compartilhem e se inscrevam. Tchau, tchau. Até mais.